Está projetado aí. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, quem em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que não muda, a Tua palavra que é viva e eficaz, e nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito atue nos nossos corações, porque pela nossa própria capacidade humana, nós não podemos nos aproximar e tão menos entender o Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito, desvendando, Senhor, a Tua palavra, para que nós venhamos a nos maravilhar com ela. Fica conosco mais um domingo, em nome de Jesus. Amém. A perseguição aos cristãos geralmente está bem distante de nós, não é verdade? Geralmente, quando se fala em perseguição aos cristãos, nós vemos que isso está muito distante. Afinal, nós vivemos num país onde nós temos liberdade religiosa e nós podemos professar livremente a nossa fé. Você não tem dificuldade com isso. Você pode professar a sua fé. Você não é preso por isso. Você tem liberdade para isso. E ela se torna mais distante, a questão da perseguição aos cristãos, quando nós passamos a reduzir o cristianismo ao nosso gueto denominacional. Ou seja, quando nós reduzimos o cristianismo à nossa esfera de atuação, onde nós transitamos no nosso contexto, o meio presbiteriano, nós ficamos mais distante ainda dessa questão da perseguição aos cristãos. E para nos ajudar a sair do nosso cristianismo restrito e reduzido em direção a um cristianismo mais amplo e global, eu quero ler aqui uns relatos para vocês. Diz o seguinte: no Paquistão, uma mulher aguarda o dia da sua execução. Ela está doente, fraca e cansada, e sente uma saudade insuportável de seus 5 filhos. Também foi sentenciada à morte por causa de sua fé cristã. Foi julgada e condenada por blasfêmia ao profeta Maomé. Crime capital no Paquistão. Seu nome é Asia Bibi. Na China, amigos e entes queridos aguardam notícias de um padre católico romano idoso que foi sequestrado e do qual nada se soube desde então. Ele é frágil, mas fiel às suas crenças e à sua igreja. Em sua fidelidade, porém, ofendeu o regime do Partido Comunista. Ninguém sabe ao certo se ele está vivo ou morto. Com cerca de 80 anos, seu nome é James Sur Sirhin, conhecido por todos como Bispo Su. Na Nigéria, cristãos sobreviventes ainda sentem o cheiro de fumaça e carne queimada em seu vilarejo. Pelo menos 11 adoradores
carbonizados após terroristas bombardearem uma igreja no início de 2012. Mais de 20 pessoas foram gravemente feridas. Cristãos das localidades estão temerosos, embora desejem ser corajosos e fiéis. Estão bastante conscientes de que também são alvos. Existem tantas vítimas na Nigéria que apenas os moradores locais sabem o nome dos mortos. Esses casos que eu citei para vocês está relatado num livro chamado Perseguidos, cujo subtítulo é O Ataque Global aos Cristãos. Então, se qualquer dia você tiver interesse, seria um bom livro para você ler, para te trazer essa perspectiva mais ampla do cristianismo em outras partes do mundo. E veja, esses casos que foram relatados aqui, que eu relatei, tirado do livro, são casos bem extremados. São casos que são bem profundos, né? Certamente você ficou abalado e inquieto somente de ouvir sobre isso. E o problema é que quando nós achamos que a perseguição, ela só existe nesses níveis extremados. Não é verdade? Às vezes a gente acha que para ser perseguido por causa de ser cristão, de ser um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Cristo, nós precisamos passar por esse tipo de experiência, de tortura, de prisão e culminando até mesmo, no caso, a morte. Mas o fato é que a perseguição ela é muito mais complexa e ela tem graus variados. Você não pode falar só essa pessoa que morreu é que ela foi perseguida por Cristo. Ela é muito complexa, a perseguição é complexa. Ela varia em vários graus. Mas o fato é que nós, discípulos de Cristo, nós podemos estar certos da perseguição e o sofrimento em nossas vidas em algum nível. Talvez você esteja falando, lá vem o profeta do caos. Mas não sou eu que falei isso. Foi o próprio Jesus. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 11, lá no Sermão do Monte, ele fala que nós somos bem-aventurados, seus discípulos são bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome. Ele fala isso. Lá no capítulo 10, verso 24 e 25, Jesus ele expulsa um demônio. E aí o demônio sai da pessoa e a pessoa era muda, passa a falar. E aí algumas pessoas acusam Jesus de fazer isso porque ele era o Beelzebu, o príncipe das trevas. Ele estava lidando com as coisas das trevas. E Jesus depois vira para os seus discípulos e diz assim: não pode ser o discípulo maior que o seu senhor. Se chamaram um dono da casa de Beelzebu, o que mais farão aos seus servos? Então o que Jesus estava dizendo assim: se eu, que sou o Filho de Deus, fui chamado de Beelzebu, o que farão com vocês? O que farão com vocês? Só que lá em João capítulo 15, verso 18 ao 20, Jesus lá na semana final, nos momentos finais antes da crucificação, ele reúne os seus discípulos e ele fala que assim como o mundo odiou a ele, o mundo odiaria os seus discípulos. Então eles poderiam esperar algum grau de perseguição e até mesmo de ódio, porque o mundo não amou ele. Ele veio para que eram os seus e os seus rejeitaram. E aí não é só a questão do judeu, não. É aqueles que rejeitaram ele, seja judeu ou gentio, crucificaram ele. Então, Jesus fala que nós podemos esperar algum tipo de perseguição, algum tipo de sofrimento, só pelo fato de nós
carregarmos o nome dele, de sermos o seu discípulo. O apóstolo Paulo, ele também caminha nessa mesma direção. Lá em 2 Timóteo 3,12, olha o que ele fala: todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. E ele experimentou isso, você sabe o contexto da vida do apóstolo Paulo. Só que nós estamos aqui na primeira carta de Pedro. E o contexto dessa carta, a primeira carta de Pedro, é um contexto onde os cristãos estavam sendo perseguidos. E entenda, a perseguição aqui, no contexto da carta de Pedro, ainda não seria uma perseguição severa que viria mais à frente, quando outros imperadores iriam fazer com que os cristãos fossem perseguidos e até mesmo mortos. Eles estavam passando por perseguição por serem cristãos. E perseguição aqui na carta de Pedro significa variados tipos de perseguição. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, ele fala que os servos deveriam tratar bem os seus senhores, porque provavelmente os senhores estavam tratando eles mal, provavelmente espancando ou fazendo alguma coisa do tipo, pelo fato deles serem cristãos. Por isso tem uma parte aqui que Pedro fala, direciona essa fala aos servos. Tem uma parte que Pedro fala às esposas, e fala que elas têm que se submeter ao marido, mesmo que como Cristo se submeteu. Mas por quê? Porque provavelmente os maridos, talvez não crentes, estavam tratando mal as suas esposas. Então elas precisavam passar por esse sofrimento, essa perseguição, de alguma forma. Então veja que Pedro, ele coloca vários níveis de perseguição. Poderia ter alguns cristãos que estavam sendo ameaçados de morte, sim. Mas o fato é que ser cristão nesse período aqui implicaria você já perder seu status social, perder a sua reputação e um monte de coisa, porque você estava andando na contramão da sociedade da época. Era uma sociedade politeísta, era uma sociedade que tinha outros valores em sua cultura. E aí os cristãos eram perseguidos em variadas áreas, em vários ambientes. Então Pedro está escrevendo para quem está passando por perseguição, para quem está sofrendo. Lá no primeiro capítulo você vê que ele endereça essa carta aos cristãos da região da Ásia Menor. São os cristãos que estão passando por isso. E esse sofrimento que vinha por causa da perseguição, isso trazia até mesmo dúvida para aqueles irmãos. E aí Pedro escreve essa carta trazendo encorajamento e esperança para eles. Ele lembra, e você vai ver ao longo da carta isso, que eles eram peregrinos, forasteiros, num mundo hostil. Eles deveriam aguentar um pouco mais. Guarda isso. Eles deveriam aguentar um pouco mais. Enquanto cristãos, nós também somos peregrinos, vivendo num mundo hostil, um mundo caído no pecado. Nosso irmão Marcelos, quando pregou, ele muito acertadamente falou: se você olhar para esse mundo, você vê que esse mundo tem alguma coisa de errado. Esse mundo é um mundo hostil, um mundo caído, um mundo que, segundo João, está em inimizade contra Deus. Então nós que vivemos nesse mundo, e nós somos luz por sermos discípulos de Cristo, nós estamos sujeitos a toda sorte de perseguições, provações, tentações. E nós precisamos também de encorajamento, de esperança e saber como proceder nesse mundo hostil. E é isso que nós veremos hoje. Hoje, em resumo, nós vamos ver que em tempos difíceis,
tempos de sofrimento, de perseguição, nós devemos nos submeter à vontade de Deus, continuar batalhando, porque em breve estaremos juntamente com o Senhor em seu reino celestial. Vou repetir: em tempos difíceis, tempo de sofrimento, tempo de perseguição, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Devemos continuar batalhando, porque em breve estaremos junto com o Senhor em seu reino celestial. Então vamos ver isso em 3 partes. Vamos lá. Primeira grande verdade que nós vemos aqui, a partir do verso 6 e verso 7. Nós, em tempos difíceis, tempos de perseguição, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Veja, o nosso texto começa assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O texto está ligado ao verso anterior, o verso 5. O verso 5 fala: peço igualmente aos jovens estejam sujeitos aos que são mais velhos. Então, uma palavra direcionada aos jovens. Só que depois, Pedro, ele amplia essa palavra. Ele fala que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então veja que a partir do verso 6, a palavra não é somente direcionada aos jovens, mas é direcionada a todos. Você vai perceber isso ao longo do texto. E todas as pessoas deveriam se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E humilhar aqui significa ter uma atitude de humildade, uma atitude de se colocar como humilde, de reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza. E a poderosa mão de Deus, isso é fantástico, é uma alusão a um evento que aconteceu lá no passado. Qual evento é? O Êxodo. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver várias referências à mão poderosa do Senhor, usada para libertar e tirar o povo do Egito e levar para a terra que Deus escolheu. Então, consegue perceber que Pedro está falando aqui: vocês devem reconhecer a fragilidade de vocês, mas vocês reconheçam essa fragilidade diante daquele que vai libertar vocês totalmente e vai levar vocês para o lugar que ele escolheu. Então perceba que Pedro está tratando aqui de um contexto mais escatológico. Isso se confirma quando nós continuamos a ler o texto, que ele fala assim: em tempo oportuno os exalte. Quando a palavra tempo é usada nas cartas de Pedro, geralmente significa esse contexto mais escatológico, ou seja, quando Jesus retornará na sua segunda vinda e restaurará todas as coisas. Então, hoje nós precisamos, ele está falando para os cristãos, vocês precisam se humilhar, se submeter à vontade de Deus, porque ele está resgatando vocês, resgatando desse mundo hostil, e em tempo oportuno haverá um dia que ele vai exaltar vocês. Então, esse exaltar aqui está se referindo quando nós recebermos um corpo glorificado, quando nós recebermos aquilo que o Senhor prometeu para nós. Então, perceba que o contexto aqui, do texto que nós estamos lendo, é um contexto de sofrimento e um contexto que lembra esses cristãos do futuro, lembra daquilo que há de vir. Sofrimento por quê? Já falei, toda a carta de Pedro tem como o plano de fundo, como seu contexto, essa questão do sofrimento dos cristãos. Eles estão sofrendo em vários graus, em vários tipos,
mas eles estão sendo perseguidos e sofrendo. E aí o verso 7 faz sentido, porque Pedro fala assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. O que Pedro está falando aqui é o seguinte: vocês estão passando por momentos difíceis, sendo perseguidos, sendo caluniados, sendo injuriados, sofrendo injustiça. Ele vai falar isso ao longo da carta. E ele até fala assim: sofra, mas sofra como cristão. Ele fala isso. E ele compara os sofrimentos dos cristãos com o sofrimento de Cristo. Ele fala: não é à toa, vocês se identificam com o Senhor de vocês no sofrimento de vocês, porque ele também padeceu, ele foi perseguido, ele sofreu. Então veja que eles estão aqui sofrendo, eles estão aqui temerosos, eles estão aqui talvez até sem esperança, desencorajados, e Pedro fala assim: aguenta mais um pouco, essa é a vontade de Deus, aguenta mais um pouco, se submeta à vontade de Deus, porque esse Deus é um Deus que é poderoso. Lembra lá do Êxodo? Contra todas as probabilidades, Deus resgatou o seu povo, fazendo sinais e maravilhas. Lembra de lá? É esse Deus poderoso que vocês servem. É esse Deus grandioso que vocês estão servindo. Lembra dele? É esse Deus, nós lemos o Salmo 23, que tem cuidado de vocês. Ele é um pastor. Ele tem cuidado de vocês como quem cuida de ovelhas. Por isso vocês podem lançar toda a preocupação, ansiedade de vocês diante dele. Vocês não estão abandonados. Isso aqui é muito importante, gente, porque quando nós estamos passando por sofrimento, por injustiça, por problemas que nós desesperamos até da própria vida, como diz o apóstolo Paulo, nós achamos que Deus está distante de nós. Parece que nós sentimos que não tem ninguém perto. Parece que é um campo de força meio negativo que está ao nosso redor, que a gente precisa das pessoas e elas não estão perto. A gente precisa de Deus, a gente ora e parece que Ele não ouve. Parece que não acontece nada. Mas Pedro está lembrando, Ele está presente. Ele está cuidando. Ele está cuidando de vocês. Mesmo que não pareça. Mesmo que pareça que você está entregue às pessoas que são mais fortes que vocês. Mesmo sendo caluniado. Mesmo sofrendo injustiça. Mesmo sendo ridicularizado pelas pessoas. Só pelo fato de você se chamar cristão. Só pelo fato de você ser um discípulo dele, de Jesus Cristo. Você está sendo caluniado, ainda assim, Deus está com você. Por isso, lembre-se, mesmo em tempos difíceis, creia que a situação não saiu do controle de Deus. Creia que Ele tem cuidado de você. Eu sei que é difícil. Eu sei que parece difícil até mesmo acreditar. Mas essa é a verdade. Você não está enxergando nada, mas essa é a verdade. Deus tem cuidado de você. Deus está no controle dessa situação que você está passando. É o próprio Deus. Mas pastor, por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Eu não sei. Eu não sei. E daqui a pouco eu vou falar de outras pessoas que não souberam. Mas creia
que mesmo Deus permitindo você passar por isso, Ele te ama, Ele está com você e Ele está no controle dessa situação. Você não está abandonada, você não está entregue. Parece que você está sendo injustiçado, e talvez esteja de fato, mas o Deus de toda a justiça é por você. E Ele te lembra que haverá um tempo que tudo isso terminará. Pedro começa lembrando eles de que Deus está no controle e tem cuidado deles. Assim, Deus está no controle e tem cuidado de nós. Deus não retirou a sua mão sobre nós. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Lembre-se disso. Leva isso no seu coração. Ele é o bom pastor. E nada você tem falta. Ele é o seu pastor. Mas vamos continuar. O texto avança. E nós temos uma segunda grande verdade aí nos versos 8 e 9. Nós, mesmo em tempos difíceis, devemos continuar batalhando. Olha o que ele fala no verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. Veja, sóbrio e vigilante aqui, primeiro que é uma ordem. É uma ordem de Pedro, inspirado pelo Espírito, para que nós sejamos sóbrios e vigilantes. E ser sóbrio aqui, a palavra sóbrio escrita aqui, ela é contrário ao estado de quem está embriagado. Ou seja, quem está embriagado, a pessoa perde um pouco dos seus sentidos, né? Os seus sentidos ficam meio adormecidos, a pessoa não consegue ter um senso de direção muitas vezes, a pessoa não está no seu estado normal. E Pedro está falando assim, esteja acordado, esteja com os seus sentidos em ordem, esteja vigilante. Vigilante aqui esteja alerta. Isso é interessante porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, de sofrimento, e saber que Deus está no controle, que Deus está cuidando de nós, parece que nós queremos ir para a praia e tomar água de coco e só apreciar o mar. Não é verdade? Estou tranquilão. Deus está no controle mesmo. Deus está cuidando de mim. O pastor acabou de dizer, Deus está cuidando de mim, está no controle. Mas veja, o fato de Deus estar no controle, está cuidando de você, não nos isenta, não isenta você de lutar espiritualmente. Você não pode baixar a guarda. Sabe por que você não pode baixar a guarda? Porque ele diz, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aqui eu preciso falar uma palavra sobre batalha espiritual, porque me parece que a gente tem uma certa distorção com relação a esse assunto. Eu já tive dos dois lados, tá, gente? Então, eu sei mais ou menos como é que se dá essas coisas, na prática também, tá? Então, a gente tem um extremo, e aí, depois, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem sobre a terceira onda do Espírito, onde surgiu basicamente esse movimento aí de batalha espiritual, como chegou aqui no Brasil. E nós temos esse extremo, aonde que fala que tudo é batalha espiritual. Então, por exemplo, você está andando na rua, não vê o buraco, tropeça, cai, você fala, foi o diabo. O desgraçado está querendo quebrar meu pé, está querendo me matar. Mas talvez foi desatenção sua, né? Você pega e, sei lá, você está desempregado, e aí você está dentro de casa orando, pedindo a Deus um emprego e não consegue. E aí você fala assim,
rapaz, é o diabo, que eu não consigo emprego, ele fechou as portas, ele está agindo. Não, mas é você que não sai para procurar emprego. É você que não sai botando currículo por aí. É você que não se... Eu trabalhava na feira, gente. O que mais gente está precisando é gente lá de madrugada para descarregar Kombi, descarregar caminhão. Trabalho tem. Só que você quer escolher. E aí, esse movimento de batalha espiritual coloca tudo na conta do diabo. E tira a sua responsabilidade. Ou seja, de que você tem responsabilidade nesse negócio, que você é pecador. E aí a gente, por ver esse movimento, ver esses excessos por aí, principalmente no movimento neopentecostal, a gente pegou um caminho contrário. Mas qual foi o problema? O nosso caminho contrário geralmente nos leva a um outro extremo. Nada é batalha espiritual. Parece que a gente vive como se não estivéssemos envolvidos em uma batalha espiritual. Só que isso é um equívoco também. Assim como tudo é batalha espiritual, tudo é o diabo, tudo é o demônio, nada é demônio, nada é batalha espiritual, é um equívoco. É contrário às Escrituras, porque a gente acabou de ler que o diabo, o nosso inimigo, está ao nosso derredor, procurando quem ele possa tragar. Tem ou não tem batalha espiritual? Isso aqui é só em Pedro, tá? Se eu for para Efésios, capítulo 6, Paulo também vai falar de batalha espiritual. Ele até vai falar de armas espirituais. Fala da espada, do escudo. Vocês conhecem esse texto. Como não tem batalha espiritual? Como nós não estamos envolvidos nesse negócio? É claro que nós estamos. E eu acho bem interessante porque eu estou lendo o livro de Jó bem devagarzinho, né? E aí tem uma parte em Jó, logo lá no início, que Deus está reunido, como se fosse numa assembleia, com os filhos de Deus. E filhos de Deus ali em Jó é uma referência a anjos, tá? E aí o texto diz que entre os filhos de Deus aparece Satanás. Você conhece a história. E aí Deus pergunta para Satanás, da onde você vem? E ele, de rodear e passear pela terra, não é isso? Eu achei bem interessante isso, porque me parece que Satanás está ali como um intruso, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, porque parece que Satanás está ali não cumprindo diretamente uma ordem de Deus, mas ele está ali prestando relatório para Deus. Porque, veja, ele está passeando, rodeando pela terra. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Logo em seguida, o que Deus fala para ele? Viste, meu servo Jó, não há ninguém na terra temente como ele. Então isso me diz que talvez Satanás esteja passeando pela terra, procurando pessoas fiéis para ele destruir a fé. Porque depois dele fazer isso, ele se apresenta diante de Deus, e Deus fala assim, ó, tem alguém ali, esse homem é Jó. E aí você conhece a história. Satanás pede, que Satanás fala basicamente assim para Deus, ele está bem, ele te serve, ele é justo, ele é íntegro, porque ele segue a teologia da prosperidade. Se você tirar tudo dele, vamos ver se ele vai te seguir. E Deus fala o que para ele? Pode ir lá, só não toca na vida dele. Isso aqui eu aprendo uma coisa. Primeiro, Satanás tem poder de ir contra os servos de Deus, e ele quer fazer isso, né? O nome diabo aqui no nosso texto significa caluniador. A palavra diabo no grego significa caluniador, acusador. Então ele quer fazer isso. Só que a esfera de atuação do diabo é limitada.
Porque Deus fala para ele, você pode fazer, mas até aqui. Não vai tirar a vida dele. E aí eu lembro das palavras de Lutero, que são maravilhosas. O diabo é o cachorrinho de Deus. Ele está preso numa coleira. Ele pode latir, mas se ele tentar ir, Deus puxar, ele tem que voltar. Porque às vezes a gente acha que o diabo e Deus é igual o bem e o mal, né? São duas forças iguais, com o mesmo poder, mas não. Não existe duas forças iguais com o mesmo poder, só existe um Criador todo-poderoso. O diabo é o cachorrinho dele. Ele quer destruir o povo de Deus, mas ele tem esfera de atuação limitada. Mas ele ainda atua. E aí talvez você possa falar assim, mas isso foi lá no Antigo Testamento, o livro de Jó é bem antigo. Então vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 22, verso 31, Jesus fala para Pedro, esse Pedro que escreveu a carta aqui. Pedro, Satanás pediu a sua alma, ele está te peneirando. E eu roguei ao meu Pai para que a tua fé não desfalecesse. Então, olha que interessante. Satanás de novo, e agora lá em Pedro, e não somente o Pedro, nos apóstolos também, que se você for ver, está no plural lá. Então, a palavra é dirigida a Pedro, mas o pedido de Satanás foi para todos os apóstolos, os discípulos ali. Satanás pediu para peneirar a sua alma, mas eu roguei a meu Pai para que a tua fé não desfalecesse. Então veja, esse Pedro, ele está aqui dizendo, cara, a batalha é real, e você precisa estar sóbrio e vigilante, você precisa estar em alerta, porque há uma batalha acontecendo. Há uma batalha acontecendo. A grande questão é, como nós vamos vencer o diabo? O texto diz, resistindo às suas investidas e ficando firme na fé. Ficando firme na fé. Verso 9. Resistam-lhe firmes na fé. Gente, esse negócio é sério. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Não é porque nós não vivenciamos esses extremos, né, de que tudo é batalha espiritual, que anula o fato que nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual. E nós precisamos usar as armas de Deus para vencer o diabo. Nós precisamos resistir às investidas do diabo e ficar firme na fé. É real esse negócio. Ele odeia o povo de Deus. Então, talvez você não seja perseguido fisicamente, como eu falei, nós vivemos num país livre, mas eu até discordo disso, porque apesar de você ter liberdade num sentido de você professar a sua fé, nós sabemos que em algum grau a perseguição acontece. Basta você, no meio da roda de amigos, lá no seu ambiente de trabalho, de colégio, e a pessoa começar a falar alguma coisa que é contrária à palavra de Deus e você se manter firme, você vai ser ridicularizado. Provavelmente. Isso é algum tipo de pensamento. Lá vem o crentão, santão. Vão te rotular. Vão dizer alguma coisa sobre você. Vão fazer alguma coisa só pelo simples fato de você carregar o nome de Jesus. E talvez muitos aqui não sabem, mas a batalha é tão real que vocês não sabem o que Satanás pode fazer. Vou contar alguma coisa aqui para vocês que vocês nem imaginam, né? Poucas pessoas sabem disso. Quando a Ruth nasceu, nós viemos para a igreja quando ela tinha 2 meses de idade. E desde que nós viemos e batizamos ela, né, com 3 meses de idade, vocês sabem, ela passava o tempo todo chorando aqui na igreja.
Vocês sabem disso. O tempo todo chorando. O tempo todo chorando. E muitas pessoas falaram, isso é fase, daqui a pouco ela acostuma. Mas a gente ficava intrigado com uma coisa. Era só aqui. A gente vinha para a igreja no domingo, ela estava bem em casa. Chegava na igreja, ela começava a chorar, começava a ter cólicas horríveis e não tinha o que fazer para ela parar de chorar. Eu ficava daqui, olhando, igual eu estou pregando, vendo a Jane aí atrás com a minha filha chorando e eu não podia fazer nada, porque eu estava aqui. Eu sei que os irmãos queriam ajudar, mas ela não ia com ninguém, né? Só vivia chorando. E a gente começou a achar estranho isso, porque a gente ia, é o barulho da igreja, o louvor e tal, a igreja tem barulho, ela é estranha e tal. Mas a gente ia para um shopping cheio de gente, lotado, e ela dormia até. Ela não chorava. Ela estranha as pessoas. Ela estava dos 2 meses até quase 1 ano, vocês sabem, convivendo com as mesmas pessoas todo domingo, e ela estranhava. E às vezes a gente ia no shopping e em outro ambiente, a pessoa mexia com ela e ela ria. Pô, que isso? Ela nunca viu a pessoa? E teve um dia que foi crucial para mim. Foi um dia de jantar de casais aqui na igreja. Ela começou, estava até bem, né? Mas quando começou o jantar, ela começou a chorar. E eu lá sentado na mesa, né? Acho que o Jefté e a Bruna estavam junto com a gente. E Jane lá fora e ela chorando. Aí depois eu fui para lá, para a Jane poder jantar, né? E fiquei com ela. E aí eu fui lá para o estacionamento, para ver se acalmava mais ela. E ela se contorcia de dor, por causa de cólica, né? E a gente dava remédio, a gente fazia o que fosse. Ela não parava. E naquele dia lá na quadra, ela chorando sem parar. Eu fechei meus olhos e só me vinha na mente, Deus me lembrou de Satanás atacando os filhos de Jó por causa da piedade dele. Eu não estou falando que eu sou piedoso, não é isso. Porque ele era servo do Senhor. E naquele dia eu chorando e orando e falando: Senhor, que isso venha para mim. Ele é covarde, ele está pegando a minha filha. Que ele sabe que eu não posso fazer isso. Ele sabe que eu não tenho como fazer nada. Ele é covarde. Você acredita se você quiser. Naquele dia, ela chorando desesperadamente, para vocês verem que o negócio era sério. Quando a gente foi para casa e eu cheguei no estacionamento, ela era outra criança. E não foi porque eu orei, não. Foi porque a gente saiu daqui. Eu cheguei no estacionamento, não tinha mais cólica, não tinha mais choro. Era outra criança. A gente vinha para a igreja, acontecia isso tudo. Acredite se você quiser ou não, mas para mim isso era uma batalha espiritual. Pode dizer que ela porque acostumou e tal. Vocês não sabem o que a gente passou. Era eu pregando aqui para vocês e eu saía e a gente saía no carro chorando. E eu chegando em casa e a Jane se derramando em chorar. E ela falando: Rodrigo, é difícil. Eu já fico a semana inteira pensando no domingo. E eu orava: Senhor, a gente só quer te adorar como uma família. Não quero mais nada. É só como uma família, como qualquer outra família da igreja. Só que ele me chamou. E ele me colocou à frente dessa batalha. Eu sou alvo. Sou o primeiro alvo. E eu estou aqui porque ele está me sustentando. Eu estou aqui porque, a exemplo de Pedro,
eu tenho alguém orando por mim. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele está orando para que a minha fé seja sustentada. Hoje ela está bem, mas foi um período muito difícil. Foi um período que nós passamos, que a gente chorava aos pés do Senhor e parecia que não ia ter fim. Há uma batalha. Há uma batalha. Não brinca com esse negócio. Se fortaleça no Senhor. Fortaleça a sua fé no Senhor. Porque Satanás não está brincando. Ele está procurando tragar. Ele está procurando devorar. Ele está procurando. Se fortaleça. Se fortaleça, porque existe uma batalha envolvida aí. Não pega esse caminho oposto, que não há batalha, porque tem uma batalha. Você não está sozinho. Seja nessa luta no âmbito físico, de você até mesmo sentir no seu corpo, ou seja, espiritualmente falando. Pedro fala que outros irmãos estão passando pelas mesmas coisas ao redor do mundo. A gente tem tendência de achar, poxa, é só comigo. Por quê, Senhor? Por quê? É só comigo. Mas tem pessoas também sofrendo ao redor do mundo. Enquanto eu estou falando aqui, provavelmente tem alguém sendo perseguido nesse momento pelo fato de ser cristão. Até mesmo talvez esteja alguém morrendo nesse exato momento, em alguma parte desse mundo, pelo fato de ser cristão, de ser fiel a Jesus. Mas saiba, você não está sozinho. Você tem um bom pastor. Você tem que lembrar do Deus que você serve. E aí eu estou indo para o último ponto, verso 10 e verso 11. Em breve estaremos com o Senhor em seu reino celestial. E o Deus de toda graça, lembre-se, apesar de você estar sofrendo, de você estar passando por momentos difíceis, Deus continua sendo Deus de toda graça. Ele tem graça ilimitada disponível para você no seu sofrimento. Ele tem graça ilimitada para você. E Ele derrama dessa graça sobre você. Ele está contigo nessa luta. Ele está contigo nessa batalha. Ele é o Deus misericordioso, amoroso, que está com você. Ele não está alheio a isso tudo. Ele é tão gracioso que Pedro fala, lembra esses irmãos da esperança deles. Esse Deus, mesmo vocês sendo fraco, sendo injustiçado, mesmo acontecendo isso tudo, esse Deus chamou vocês à eterna glória deles. Ele deu uma promessa. E Pedro fala, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele vai cumprir essa promessa. Ele vai aperfeiçoar, vai firmar, vai fortificar, vai fundamentar vocês. Ele vai fazer isso, porque Ele é fiel. É um Deus gracioso, que te chamou para viver com Ele eternamente, no seu reino celestial. Queridos, esse mundo é hostil. Esse mundo é difícil. É um mundo que, às vezes, você quer que tudo passe. E quando nós estamos passando por momentos assim, de sofrimento, de dificuldade, parece que nunca vai passar. Mas Deus está te lembrando, o tempo de sofrimento nesse mundo hostil vai acabar um dia. Vai passar. Não vai ser para sempre isso. Não vai ser para sempre. Parece que está demorando,
Mas saiba, em breve, eu não sei quanto tempo vai durar, mas em breve, você estará com o Senhor no reino celestial. A perseguição vai acabar. O sofrimento irá cessar. A batalha vai ter terminado. E você vai desfrutar de um novo mundo que o Senhor irá reconstruir. Enquanto isso, mantenha-se firme. Aguenta só mais um pouquinho. Tá doendo, eu sei. Tá fazendo você chorar, eu sei. Mas aguenta só mais um pouquinho. Porque Ele te chamou. E Ele vai cumprir a promessa dEle. Ele vai fazer com que você esteja para sempre com Ele. Em momentos difíceis, o Senhor está cuidando de tudo. E em breve, Ele falará para você: vem desfrutar do teu descanso, que eu preparei tudo. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, mesmo machucados, Senhor, mesmo feridos pela batalha, mesmo até nos sentindo fracassados, Senhor, porque muitas vezes nessa batalha espiritual nós cedemos aos intentos de Satanás, nós pecamos contra o Senhor, mas nós estamos aqui porque o Senhor não desiste de nós. Nós estamos aqui porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O nosso Salvador, Jesus Cristo, tem orado por nós, tem intercedido por nós, e é por isso que nós estamos aqui. Satanás quer nos tragar, Senhor, mas nós fazemos uso, Senhor, da Tua palavra, que diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Nós declaramos que nós somos, sim, pequenos, frágeis, e contra os poderes das trevas nós não podemos nada. Mas nós temos um Senhor poderoso, que, como resgatou o seu povo lá do Egito, nos levará a salvo para o teu reino celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado por trazer bálsamo para as nossas feridas. Obrigado, Senhor, por tratar as nossas enfermidades espirituais. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio à dor, ao sofrimento, à perseguição, o Senhor cuida de nós. É o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que não abandona elas no perigo. Muito obrigado, Senhor. Que cada um que está aqui, Senhor, seja fortalecido na sua fé. Não pelo meu exemplo, não pela minha história, Senhor, mas olhando para o Deus de toda a graça, que tem graça disponível para a sua batalha diária, que tem graça disponível para continuar caminhando e vivendo com o Senhor. Derrama da tua graça, Senhor, sobre o teu povo nesse momento. Fortaleça o teu povo, Senhor. Encoraje o teu povo, Senhor. Traz de volta a esperança e a firmeza na fé, Senhor, para que nós venhamos aguentar só mais um pouquinho, Senhor, até que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor. Vinde, bendito do meu Pai, e entrai no reino que foi preparado para vocês. Que nós estejamos firmes no Senhor até esse grande dia. Em nome de Jesus. Amém.